Boa noite, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, das nossas igrejas aqui em Mossoró, 13 de maio, lá na cidade de Patu, Almina Afonso e Antônio Martins, no Rio Grande do Norte, e em Catolé do Rocha, na Paraíba. Vamos trazer a mensagem da Palavra de Deus para todos os nossos irmãos e dando explicação. Olha, estamos prevendo começar domingo nosso culto presencial, e aí a partir de agora nós estaremos diretamente do templo. Eu convoco a todos os nossos irmãos para estarem conosco a partir deste domingo que vem, tá bom? Fica todos convidados. Nós vamos ler, amados, o texto sagrado de Colossenses 3, versos de 5 a 11, e eu tiro o tema de um dos versículos: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Esse é o nossa mensagem número 11 no livro de Colossenses. Bem, vamos orar? Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder servir a Ti, de adorar o Teu nome. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de anunciar o Teu reino, de falar da Tua palavra, do Teu amor para todas as pessoas. Pai, muito obrigado, e que todos venham também a se deleitar na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E vamos para a mensagem da palavra de Deus, aí no livro de Colossenses 3, versos de 5 a 11. Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento, Nova Almeida Atualizada. A partir do verso 5, diz assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andam nessas mesmas coisas no passado, andaram muito nessas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeus, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Meus queridos, estou trazendo essa mensagem a nível de exposição da palavra. Gostaria muito de dissecar um pouco mais sobre as questões teológicas desse texto, mas vamos procurar de uma forma bem simples levar a nossa compreensão sobre esse texto maravilhoso. Como sempre, eu faço duas introduções, uma só, mas uma dos textos que eu vou falar, os três juntos, e depois sobre cada um verso da Bíblia Sagrada. Pois bem, então vamos lá. Olha bem, esta é uma carta destinada, amados, e escrita excepcionalmente para os cristãos colossenses e também para os cristãos dos nossos dias. É uma carta exclusiva, certo? A carta, em especial, trata de assuntos que demandam muito tempo para instruir os irmãos quanto aos mesmos, mas ficar para outra ocasião, tratar um pouco mais profundamente sobre o tema, sobre esse assunto tão importante. Uma nova criatura significa que não deve existir nada mais da velha criatura.
Não é para existir mais. O crente não é para estar se debandando para as coisas que ficaram para trás. Por isso que Paulo diz, esquecendo das coisas que ficam para trás, prosseguindo para a frente. Está lá em Filipenses. Mas o próprio Paulo fala também que a nova criatura não tem mais nada a ver com a velha. Não é isso? Então, as coisas mudaram e tudo se tornou novo. O cristão é uma nova criatura. As bênçãos de Deus caem sobre as novas criaturas que resolvem obedecer a Deus, estabelecer-se na vida feliz, onde as novas criaturas, em tudo que elas vierem a fazer, façam em obediência a Deus, que será tudo realizado, concretizado na vida do cristão. Não é isso? Então, não temos como não dizer tudo que a pessoa fizer irá obter sucesso. Se está fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus, haverá de ter sucesso. Olha, meus queridos, nenhum resquício da velha criatura pode fazer parte da nova. Nada. Mas por hipótese nenhuma, coisa nenhuma, não é para mais fazer parte. E a nova criatura tem que ter consciência de livrar-se das coisas que passaram. A nova criatura deve dedicar a Deus a sua vida e todos os seus lidares, da família, da igreja e dos compromissos assumidos com Deus. Olha, meus queridos, a máxima do cristão é, sem dúvida, estar revestido da nova criatura para ser o quê? Um exemplo de alguém que é abençoado e que abençoa. É isso que deve ser a nova criatura. E aí, alcançar as pessoas que estão nas suas proximidades para falar dessa verdade de Deus na sua vida. Bem, vamos para a introdução só de cada um dos versos que nós vamos ter como primeiro, segundo e terceiro ponto. Primeiro ponto, o verso de número 5. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Isso é uma questão que o cristão precisa exercitar isso na sua vida. Está compreendendo? Paulo, ele orientou bem aos colossenses, queridos, para fazer morrer a velha criatura, que se refere a essa vida antiga, da natureza velha, da qual o cristão não tem mais parte com ela. Embora, amados, o pecado ainda seja presencial na vida do cristão, mas ele não deve dar bolas nenhuma, abrir espaço nenhum para uma coisa errada. Não pode. O cristão aqui deve estar sempre focado na vida da fé, no que tem que se fazer, na volta de Jesus. Entendeu? Quando tivermos que partir, de ir morar com ele ou ele vir nos buscar. Bem, vamos para o verso de número 8, em segundo lugar. Diz assim o verso 8, abandonem igualmente todas estas coisas. Por que abandonar? Porque é fazer morrer a velha criatura que ainda tem um resquício em nossa vida, que a gente precisa não dar lugar para ela. Infelizmente, ela permanece, porque só se livraremos desse pecado totalmente quando estivermos vivendo a plenitude da glória de Deus no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém.
Amados, o cristão ele tem algo muito forte que pode lhe ajudar a não dar lugar às tentações do inimigo. Ele tem o Espírito Santo de Deus no seu coração para, em qualquer ação do inimigo, através da tentação, do pecado, meus irmãos, ele deve imediatamente fugir do pecado. Olha, eu me lembro sempre de uma historiazinha que se conta sempre quando vai se fazer exame de candidatos à profissão de fé. E nunca me esqueci dessa, né? Quando presbítero, eu sempre fazia essa ilustração, não é? E a ilustração é assim, queridos, está lá na ilustração 1000, né? 1000 ilustrações. Então, certa jovenzinha, adolescente, ao fazer a sua pública profissão de fé, naquela reunião do conselho, né, os presbíteros fazendo perguntas, ia para ali, para lá, e aí um fez uma pergunta: você é pecadora? A menina disse: sim, sou pecadora. E ele insistiu: como é que você quer se batizar sendo pecadora? Aí a jovenzinha deu uma resposta fantástica, né? Antes da minha conversão, disse ela, eu corria atrás do pecado. Hoje, depois de cristã convertida, né, é o contrário. Eu fujo do pecado. É assim que o crente deve fazer, o cristão. Vamos para o terceiro verso que eu quero compartilhar com vocês. O verso de número 10. Se revestiram da nova natureza. Meus amados, o apóstolo São Paulo explicou aos Colossenses, e tudo isso também é para a nossa igreja dos nossos dias. E que o importante para eles, hoje, na nova criatura, amado, que deixou a velha criatura, ele deve aprender algumas coisas importantes. A submissão, a obediência e a comunhão com Deus, a comunhão da imagem do seu Filho, está lá em Romanos 8, 29. Isso aí é fantástico, irmãos. Isto é verdadeiro para adorar a Deus e servi-lo na obra missionária, amados. Uma vida que está em comunhão com Deus é uma vida que vence o pecado. Que vence o pecado. Então vamos lá para a nossa exposição da mensagem de hoje. O primeiro ponto: faça morrer tudo que pertence à natureza terrena, o verso número 5. Portanto, amados, o cristão, ele não deve ter mais nenhum tipo de relação com as coisas que são do pecado, que são agentes do pecado. Ele não deve mais se ligar a essas coisas. A vida cristã, amados, deve ser ligada às coisas de onde, como Paulo disse na mensagem que eu dei anteriormente, semana passada, pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus, amados. E tudo que o cristão faça em suas ações e atividades, ele esteja fazendo para a glória de Deus. É isso que ele tem que fazer. E se o cristão exerce as atividades, né, assim como está com a família, no trabalho, na escola e na igreja, as atividades voltadas, meus irmãos, para o crescimento da vida familiar, desfrutar da comunhão e das relações sociais dos santos e dos serviços essenciais para o sustento da família, para a formação profissional e da vida de comunhão na igreja, para o serviço da obra de Deus. Olha, meus amados, uma vida na comunhão com Deus e com a sua igreja, em si só, faz morrer o pecado, a velha natureza. E aí floresce o desempenho da nova natureza, da nova vida.
É isso que o cristão precisa exercitar, vivendo na comunhão dos santos. Meus amados, os cuidados de Paulo para a igreja do Senhor Jesus tinham a finalidade para que os seus membros fossem alertados e para ter uma vida de comunhão com Deus, para praticar as coisas do exercício da fé cristã. É isso, amados, que ele queria dos Colossenses e que nós precisamos da igreja cristã de hoje. Um compromisso com Deus muito especial. O que Deus quer de cada um dos seus filhos são tudo coisas boas, maravilhosas, para que eles desfrutem de tudo que Deus reservou e possam viver uma vida de bênção e de paz. É isso que Deus quer, amados. Que a igreja viva, a nova criatura viva isso no seu dia a dia. Olha, a velha natureza inclinava o homem para o pecado e do peso da lei de Deus, o jugo da lei de Deus. Quando o homem se torna uma nova criatura, meus queridos, ele abandona a velha natureza, o jugo da lei e passa a ter uma vida inclinada para Deus, a libertação da escravidão, amado, do pecado, e passa a ter a imagem de Jesus Cristo na busca de Deus o tempo todo, amados, nas coisas que vêm do alto, não só os pensamentos, meus queridos, mas outras coisas mais, para ter uma vida de prosperidade, uma vida de felicidade, uma vida de paz na vida. Olha quanta prática da velha criatura. Meus amados, tais como a imoralidade, que é citada aqui nesse texto, sexual, também a impureza, as paixões, os maus desejos, a avareza, que é a idolatria, todas essas coisas pertenciam às tentações da velha natureza, não nem pensar e nem entrar no mérito de cada uma delas. Prefiro não pensar, a não ser que a gente venha fazer um estudo mais acurado sobre isso. Amados, o mal, ele tem a finalidade das tentações de levar essas coisas impuras para a vida, simplesmente para atormentá-lo e fazê-lo cair. Então ele precisa se focalizar nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Em segundo lugar, amado, o verso de número 8, abandone igualmente todas estas coisas. Olha, amados, os crentes, os cristãos, a nova criatura, precisa estar alerta, vigilante em sua vida cristã, e não dando, amados, lugar às tentações, à prática do pecado. Amados, Paulo mostra, tanto no verso 5 como neste verso de número 8, todos eles devem ser banidos do cristão, essas coisas ruins, não é? E assim ele pode ter uma vida de comunhão e de santidade com Deus, quando ele abandona, não dá lugar às coisas erradas, que são aqui mencionadas nos versos 5 e versos 8. Então o crente precisa estar bastante fortalecido com a palavra de Deus. Muitos cristãos reclamam de Deus, amados, e mostra que outros têm crescido, têm tudo o que quer e tudo que faz dá certo. Mas, meus queridos, ele esquece de olhar para Deus, olhando para a vida dos outros. O cristão, para estar olhando para Deus, para estar adorando, não deixa a vida dos outros para lá. Não de respeito a nós. Precisamos ser pontuais cristãos, pontuais. Está firmado, amados. Estarmos prontos para entrar no trono da graça de Deus muitas vezes por dia. Em tudo que suceda, em tudo que aconteça, você precisa, amado, diariamente, não só entrar no trono da graça de Deus, amados, orando, mas também estudando a palavra, serem bons dizimistas, bons ofertantes, e que sejam pessoas, amados,
que valoriza a comunhão dos santos, que vai para a igreja para ter relacionamento com os irmãos e uma vida de adoração a Deus. O que o cristão precisa mesmo é abandonar o pecado. É isso que o cristão precisa. E saber que ele vai continuar em sua vida, não vai continuar em sua vida. O pecado não vai mais ter, né, colorido na sua vida como algo que ele não possa se livrar dele. Muito pelo contrário, com a vida na graça de Deus, o cristão não dá lugar ao pecado. Quando o cristão foge do pecado, ele se refugia em Deus, na vida devocional, no seu testemunho, de alguém que sempre está à disposição do serviço de Deus, que vem praticando a evangelização, não perde a oportunidade de falar de Cristo para quem está ao seu lado e participar das atividades da igreja, das reuniões, dos louvores e no atendimento social que diga respeito às ações e atividades da igreja. Então o crente precisa estar, amados, completamente focalizado na obra de Deus. Olha, eu destaquei os versos 5 e 8 aqui. Eles trazem uma listagem destas coisas que trazem mais para a vida da nova criatura, que ele não deve pensar nelas, nem procurar se envolver com essas coisas, desta lista de malícias que vem aí apontadas por Paulo, que deve ser ignoradas, mas não deve ser ignorada, mas está sempre atento para estes perigos que são ameaçadores, amados, de destruição da vida cristã, porque são coisas perigosas, são males que vêm para destruir a vida do crente, do cristão, da nova criatura. O cristão, amados, por viver na fé e na lei do Senhor, ele tem uma boa chance para detectar os males. Aqueles que vêm contra nós e não permitir, não dar nenhuma chance para que o mal possa penetrar na sua vida. Afastar no nome do Senhor Jesus, não ceder às coisas erradas, conforme Paulo mostra aqui nos versos 5 e 8. Essas coisas são perigosas que o crente não deve dar lugar. E por último, meus irmãos, o verso de número 10, se revestiram da nova natureza. Amados, esta parte aqui essa parte desta carta aos Colossenses para nós também, meus queridos, é uma recomendação direta de Paulo, para estarmos sempre prontos na comunhão e na devoção a Deus. É isso que ele quer dizer. Se revestir, é isso que ele quer dizer, amados, uma vida no caminho do Senhor. Essa é uma investidura da nova criatura que precisa estar sempre atenta na adoração a Deus e numa vida com o Senhor. Olha, nada pode mudar, alterar ou afastar de uma vida no reto caminho de Deus, sendo uma vida, amado, investida no trabalho de Deus. Nada vai afastar o cristão de uma vida de adoração a Deus. A importância de uma vida investida em Deus, meus amados, são as facilidades de se desenvolver o trabalho da obra missionária, principalmente. O seu envolvimento com a obra missionária, dedicar sua vida, retira esse negócio de atividades brancas, sei lá, que até que se pode fazer, mas que não deve se dedicar às coisas de Deus, somente às coisas de Deus. Isso não é para estar aí com esse negócio de, entendeu? De se envolver com aquelas coisas que, sei lá, do mundo, das atrações, dos divertimentos do mundo. O crente não é para estar nisso aí. Não é que o crente seja alienado
mas é que o crente saiba que existe para ele, na vida de santidade, existe a oportunidade dele se envolver e andar com Deus o tempo todo. É isso que a nova criatura precisa fazer. Exercitar atividades na área da evangelização, meus amados. Em especial, para trazer bons resultados, levar a mensagem da palavra de Deus para os pecadores. Olha, o cristão investido da nova criatura tem o seu maior tempo focalizado na fé e assim pode lutar contra as forças do inimigo que tenta o cristão sem parar, e assim o inimigo, as coisas erradas, não vai lograr êxito na comunhão do crente. A vida cristã, amados, a vida cristã, meus queridos, é o tempo todo atacada pelo inimigo. E esta é a razão de uma vida investida por Deus, que não cede, muito pelo contrário, não cede, ele está nas mãos de Deus e as conquistas que Deus tem dado ao seu coração. Muito importante. Eu quero concluir, meus queridos, dizendo para vocês o seguinte, não é? Faça morrer tudo que pertence à velha criatura, à natureza terrena, natureza da escravidão do pecado. Faça morrer isso e reviva para servir a Deus. Abandone essas coisas que nós citamos aqui ruins, que não deve ter lugar na vida do cristão. E mais, meus queridos, e mais, se revistam da nova natureza. Viva essa fé de Deus, de uma vida forte, abençoada, para viver feliz e alcançar a felicidade para as outras pessoas, anunciando o reino de Deus para os pecadores. E eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte. Bem, uma ilustração que vem de Lutero. Olha o que Lutero disse, né? Quando a pele da cobra se envelhece, procura ela uma fenda muito estreita numa rocha e por ela se insinua, né? Por ela roça, até largar aquela pele velha, para que venha uma pele nova. Assim deve ser também, amados, o homem viver uma vida no Evangelho. Na palavra de Deus, ele tem que não dar lugar à coisa velha, à natureza velha, e deixar, queridos, que a luz de Cristo, e deixar que a vontade de Deus, que o amor, a palavra de Deus, seus atos novos, assuma a sua vida e você possa ver algo diferente e alcançar muitas bênçãos na vida das pessoas. Então, viva a nova criatura, viva a nova natureza, viva nos caminhos do Senhor, e Deus está dando a você a vitória e realizando os seus planos. Que Deus te abençoe. Amém.